Galera, agora sim vamos começar a falar um pouquinho sobre tracking 2D nesse caso aqui, né? Nós vamos começar aí com o básico primeiro, depois nós vamos pensar no 3D no próximo módulo. Quando a gente fala de tracking, nós estamos falando sobre o software, o After Effects, realizar cálculos para acompanhar o movimento de objetos em cena, para conseguir gravar informações relacionadas a determinados pixels aqui da nossa imagem. Parece um pouco complexo, né? Mas é aquilo que a gente já estava fazendo com o Rotobrush, aquilo que a gente já fez com a máscara, né? Que a gente manda o After Effects seguir um determinado padrão de acordo com o movimento de um objeto, de acordo com o movimento dos pixels aí da nossa tela. Então, eu separei esse pequeno videozinho aqui para demonstrar para vocês de uma forma um pouco mais avançada, que o pessoal me mandou aí algumas mensagens falando: "Ô, Matheus, você podia dar uma certa avançadinha aí em algumas coisas", então eu resolvi misturar dois conceitos legais aqui nessa aula, beleza? Primeiro, o conceito de tracking, que é o principal que vocês têm que entender, e depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz partículas aqui dentro do After Effects, que é uma coisa bem interessante. Para isso que eu tô fazendo aqui, tô tentando fazer um encantamento, algum feitiço aqui, mas não tá dando muito certo, né? Vamos fazer dar certo daqui a pouco. Mas vamos lá então. Para você conseguir realizar esse tracking, você precisa da sua janelinha de tracking aberta, que é essa daqui, ó, Tracker. Se você não tiver, já tá ligado, né? Window, aí você abre o Tracker aqui. E aí, a gente tem 4 tipos de tracking. O que mais vai interessar a gente nessa aula e na próxima é o Track Motion, ok? Com o Track Motion, a gente consegue escolher aqui qual que é a nossa source, qual que é a nossa fonte de vídeo. No caso, a gente está mostrando aqui que a fonte que a gente vai pegar esse tracking é essa camada que a gente tem aqui dentro da minha composição. E aí, vocês podem ver que a gente tem agora 2 quadradinhos e uma cruzinha aqui no centro. Vocês podem até ter aprendido isso em algum tutorial, mas eu acho bastante complicado que no tutorial alguém tenha explicado para que serve exatamente esse lance do tracking, tá? Esse quadradinho e essa cruzinha. O tracking funciona da seguinte forma: ele vai selecionar um pixel e vai seguir esse pixel durante o seu vídeo todo, aqui que a gente selecionou, tá? Então, esse pixel ele vai ser demonstrado através dessa cruzinha central que a gente tem aqui, ok? E como que o After Effects vai conseguir encontrar esse pixel? Através de contraste, tá? Aqui em Options, quando a gente clica em Options, você pode ver como que o After vai fazer essa procura. Você pode fazer a procura por saturação, por RGB ou por luminância. Quando a gente fala de procura por luminância, a gente está usando o contraste. Então a diferença entre o claro e o escuro, para o After Effects conseguir decidir se ele vai continuar seguindo determinado pixel ou ele vai mudar o pixel. Então é importante, assim como eu falei na última aula do Rotobrush, né, que você tenha contraste entre os seus objetos para você conseguir realizar esse lance dos cálculos aqui dentro do After. Sempre que você for falar de tracking, de cálculo, estamos falando de contraste. Você precisa ter contraste para facilitar o trabalho do After, senão você vai ter muito trabalho manual para fazer, ok? Continuando aqui, aí a gente tem esse quadradinho menor no centro e um quadradinho maior. O quadradinho menor é a área de procura fina, que a gente chama dentro do After Effects. Então, por exemplo, eu vou posicionar esse cara aqui, sei lá, aqui nessa região. Você está vendo que esse quadradinho menor, o After Effects ele dá um zoomzinho para a gente ver, né, o que a gente tem aqui e escolher qual pixel que a gente quer seguir. Por exemplo, podemos seguir essa pontinha aqui da varinha. Já esse quadradinho maior, ele indica a área de procura. Então você tem que usar o quadradinho grande o bastante para você conseguir fazer uma procura legal. Então, por exemplo, a gente pode analisar qual que é a velocidade do movimento que o nosso objeto está fazendo. Se o nosso objeto se movimenta bastante de um frame para outro, tipo assim, vamos supor que a varinha está aqui, no próximo frame ela vai estar aqui desse lado. Então vai ser bastante complicado para o After conseguir seguir isso daí. Aí você precisaria de uma área de pesquisa bem grande, né? Para você conseguir escolher, para o After, na realidade, conseguir procurar direito o pixel que você mandou ele procurar. Então, quanto maior esse quadrado maior aqui, o quadrado de fora, quanto maior ele for, mais demorado vai ser o tracking, porque o After vai ter que pesquisar mais, né? Se você entendeu esse conceito, tá meio óbvio.
O After vai ter que pesquisar mais aqui pelo pixel que você mandou ele procurar. Se você tiver uma área menor, o tracking vai ser mais rápido, só que implica que o movimento que o seu objeto, seu pixel está fazendo, tem que ser bem menor. É como eu disse, se o movimento for rápido demais, mudar muito de lugar e tal, o After vai ficar meio perdido e vai dar problema no tracking, beleza? Então, tenha em mente isso daí quando você for selecionar um pixel aí para você fazer essa procura. Então, vamos deixar aqui uma área razoável aqui para o After pesquisar. E aí, o que a gente vai fazer? Nós podemos selecionar aqui parâmetros que a gente vai usar para fazer o tracking. Por enquanto, a gente vai usar só a posição. Na próxima aula, eu vou mostrar os outros. E aí, você vai dar um Analyze, clicando aqui em Analyze Forward. E aí, o After vai fazer uma pesquisa daqui da sua agulha de reprodução para frente. Se por um acaso você tiver posicionado o seu tracker tipo aqui no meio, você pode usar o Analyze Backward para ele fazer a varredura ao contrário, então do fim para o começo. E você pode usar esses outros botões de fora para analisar um frame único para frente ou para trás, tá? Se você der um play aqui, ele vai fazer tudo automático, pelo menos tentar. Vamos ver se vai dar problema aqui no nosso tracking. Eu acho que não vai dar, porque está com bastante contraste e tal, mas se der, eu vou explicar para vocês como corrigir. Olha lá, ele está seguindo bonitinho, eu acho que não vai dar problema não. Mas às vezes, o que acontece? Às vezes esse quadradinho aqui da pesquisa, ele acaba... Olha lá, você viu ali que ele deu uma pulada, né? Ele estava seguindo bonito e aí de repente ele pulou. Vamos ver como que arruma isso. Ó, terminou de fazer o tracking, tá aqui o caminho que o pontinho percorreu, o nosso pixel percorreu, né? Legal pra caramba. Só que aqui, ó, chegou naquele ponto e ele deu uma puladinha, né? Vamos ver aqui, ó, cadê? Olha lá, ó, ele pulou lá pra baixo do nada. Pra gente corrigir isso é muito simples. Vai avançando aí, frame por frame, e você vai ver que aqui ele tá completamente fora. Então você vai simplesmente reposicionar seu botãozinho, ok? E aí ele vai voltar para o local correto. Você pode fazer isso no próximo também, ó. Vamos reposicionar ele aqui bonitinho. E beleza. Consertado o nosso problema manualmente. É só fazer isso que não tem aquele lance do cache igual o Rotobrush. Ele vai salvando automaticamente. E aí, ó, tá certinho, bonitinho aí a correção que a gente fez. Beleza? Agora o lance é o seguinte, pessoal. Nós precisamos aplicar essa informação de tracking que a gente criou aqui com o After numa camada nova, tá? Eu recomendo você sempre usar uma camada nula, um objeto nulo. Então vou criar aqui um objeto nulo e vou colocar aqui como tracking ponta. E aí, eu vou selecionar aqui em Edit Target. Vou escolher aqui a minha camada e vai ser o tracking ponta. Por que a gente está aplicando para o objeto nulo e não para uma camada de texto, por exemplo, ou algo assim? Porque às vezes você precisa linkar mais de um objeto para esse mesmo movimento. E aí é melhor que você tenha essa informação no objeto nulo, porque aí a gente consegue usar o parent, tá? Vou explicar isso na prática agora. Ó, dou um OK e agora, olha que legal. A gente tem o nosso parent aqui, deixa eu voltar para a composição. Temos aqui o nosso parent. Espera aí que eu preciso aplicar, eu esqueci de aplicar aqui. Deixa eu voltar, ó. O target está no tracking ponta, que é aqui a nossa camada nula. E aí você clica em Apply. Marca Apply Dimensions X and Y. E dá um OK. E aí, o nosso objeto nulo, que está aqui, ó, ele está seguindo a pontinha ali da varinha, né? Olha que legal. Isso não é um galho, tá, pessoal? Isso aqui é uma varinha mesmo. E ele tá seguindo ali, olha que bonitinho. Bem bacana, né? E aí, agora que a gente tem essa informação no nosso objeto nulo, o que a gente pode fazer? Podemos, por exemplo, digitar aqui um texto como, sei lá, magia. Vou colocar aqui uma cor mais escura. Tá aí, ó. Vou aumentar o tamanho do meu texto. Vou posicionar ele, tipo, sei lá, aqui do lado. E aí, o que você pode fazer? Linkar o parenting dele. Você já conhece o conceito de parent, linka ele aí na ponta do tracking. E olha só que interessante. Magia, não é mesmo? Fala se não está seguindo ali a pontinha da nossa varinha.
Bacana demais, né, galera? Esse é o tracking, eu gosto muito de usar o tracking porque dá um resultado sempre muito legal. Tem um job que vocês vão ver aqui mais pro final desse módulo, que eu usei bastante disso aí e ficou um resultado muito interessante, tá? Então, ó, simples assim que você faz o tracking, beleza? Então agora, já que o pessoal pediu aí pra gente avançar, vamos avançar. Eu vou criar umas partículazinhas para saírem ali, serem dispersadas da ponta da minha varinha mágica. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um plugin chamado CC Particle Systems 2. Ele é nativo do After Effects e vocês vão ver que bacana que é a usabilidade dele. Para usar ele é muito simples. Eu vou criar um novo sólido, preto, e vou colocar o nome de partículas. Agora, aqui no Effect Controls, eu vou adicionar ele está aqui em Simulation, Particle System 2. E é esse cara aqui, ó. Vocês vão ver que vai cair um monte de linhas amarelas aí no vídeo de vocês. Estranho, né? Essas aqui são as partículas. Esse plugin ele é um emissor de partículas e nós podemos alterar como que essas partículas vão aparecer aqui no nosso vídeo. Para alterar elas é muito tranquilo. Vem até Particle, muda aqui o Particle Type para algum tipo de partícula que você ache legal. A gente tem desde cubo, polígonos, triângulos. Eu vou usar aqui o Faded Sphere, que são essas bolinhazinhas aqui. Eu posso mudar a cor delas através aqui do Birth e do Death Color. O Birth Color é a cor inicial da bolinha e o Death Color é a cor final dela. Então ela pode começar com uma cor e através do tempo ela ir mudando de cor. Aí fica a seu critério, tá? Como que você vai fazer isso? Eu vou manter essas bolinhas dessa forma aqui, ó. Elas começam na cor branca e vão ficando mais escura conforme a longevidade delas. Beleza? Você pode alterar também o tamanho dessas partículas através do Birth Size e do Death Size. Aqui você tem o tamanho inicial e o tamanho final, tá? Do Death. Então você escolhe aí como que você quer que as suas partículas pareçam. Muito simples, muito tranquilo de usar isso daqui. Feitas essas alterações, nós podemos começar a mudar a física das nossas partículas. Elas aqui estão explodindo do centro da tela, estão caindo aqui, não está fazendo sentido nenhum, nem parece mágica, né? Então, vamos mudar isso daqui. Aqui na física, a gente consegue mudar a nossa gravidade. Eu vou colocar um valor de gravidade negativo, porque eu quero que as minhas partículas subam, tá? Em vez de caírem ao chão. Vou colocar, acho que menos 0,5 é legal. A gente pode fazer o seguinte também. Vou mudar essa velocidade aqui. Eu vou colocar o valor de 0,3, porque elas estão muito rápidas. Aqui, ó. Aí elas sobem de uma forma um pouco menos dispersa. E eu vou mudar também o birth rate, que é o tanto de partículas que tem. Vou diminuir bastante esse valor aqui, porque eu acho que tem muita partícula saindo ali do nosso centro. Aqui, ó. Aqui tá bem melhor, mas ainda eu acho que tem bastante. 0,2 é mais interessante. Beleza, legal. E aí, agora, como que a gente faz para linkar essas partículas para elas saírem aqui da nossa varinha mágica? É muito simples e é uma coisa que vocês vão poder aproveitar em todos os plugins que tiverem essa possibilidade. Aqui em Producer, a gente consegue alterar a posição do nosso emissor. Então, ó, vocês estão vendo que está aqui no centro. A gente pode alterar ele, colocar ele onde a gente quiser, o que é bem interessante. Aqui o que a gente vai fazer? Nós precisamos linkar essa posição à posição do objeto nulo, que é esse carinha aqui, justamente para a gente conseguir fazer esse tracking, fazer o objeto seguir. E é muito simples como nós vamos fazer isso. Você vai, primeiro, colocar aí o seu cursor no início da timeline, posiciona aí o centro do emissor bem no topo da varinha, né, no mesmo local onde você quer que comece a emissão, e você vai fazer o seguinte, você vai apertar agora a tecla Alt aí em Position e clicar no seu parâmetro de posição e nós vamos colocar uma expressãozinha, aquele lance de linkar os parâmetros, você lembra? É só a gente selecionar o que está escrito aqui, clicar aqui no... Primeiro, revelar aqui o parâmetro de posição do nosso objeto nulo. E aí você pode linkar esse pick whip aqui, ó, para a posição do objeto nulo. E olha só que mágico o que vai acontecer agora.
Olha lá as partículas saindo da ponta da varinha mágica. Absurdo, né? Vocês viram como é legal pra caramba esse lance aí do After Effects de fazer o tracking, né? Bom, tá aí então uma aulinha um pouquinho diferente, um pouco mais avançada para explicar tracking para vocês.